Nos próximos minutos, nós vamos resolver a questão 145 do Enem de 2019. Vamos ao enunciado. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. Nessa primeira parte do enunciado, se falou em nível, que vamos denotar por N, e experiência, que nós denotaremos por E. Além disso, foram citadas forças de defesa e forças de ataque. Vamos anotar aqui força de ataque, que a gente vai representar por A, e força de defesa, que nós vamos denotar por D. Vamos ver como esses objetos citados se relacionam. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Quando se fala em ser diretamente proporcional, significa que, aqui no caso, a força de defesa, que a gente vai denotar por D, é um valor alfa vezes o nível vezes o quadrado da experiência. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas que se comportam dessa maneira. Quando você calcula a razão entre as duas, você tem uma constante de proporcionalidade. Ali no caso, quando ele diz que a força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, ele está querendo dizer isso, que a força de defesa é um número, que é uma constante de proporcionalidade, vezes o nível, vezes o quadrado da experiência. Enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado de seu nível. Logo, a gente pode escrever que o A é igual a um beta, porque nós não podemos escrever a mesma constante de proporcionalidade, nós não conhecemos, não sabemos se é a mesma. Logo, nós temos que designar por uma letra diferente. O A é o beta vezes ao quadrado do nível vezes a experiência. Mas continuemos. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1, ou seja, lá no início do jogo, o nível é 1 e a experiência também é 1. E possuem força de ataque 2 e defesa 1. Isso quer dizer, o A vale 2 e o D vale 1. Você reparou que aqui nós temos os valores para determinado instante do N, do E, do A e o D? Isso quer dizer que se a gente substituí-los nessas expressões, nós podemos calcular o beta e o alfa. Vamos interromper a leitura do enunciado nesse ponto e vamos fazer isso para ver o que acontece. O A ele vale 2, então beta vezes N ao quadrado, que é 1 ao quadrado, vezes o E, que é 1, é igual ao A, que é a força de ataque, que vale 2. 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 1 é 1, vezes beta, resulta em beta. Então, beta é igual a 2. Isso quer dizer que a força de ataque, que a gente denota por A, ela é 2 vezes o quadrado do nível, vezes a experiência. Por outro lado, nós podemos fazer esse mesmo cálculo para a força de defesa. O alfa vezes o nível lá no começo do jogo, que é 1, vezes a experiência, que também é 1 ao quadrado, é a mesma coisa que a força de defesa, que é 1. 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes alfa, alfa. Alfa é igual a 1. E com isso, a gente tem que a expressão para a força de defesa é 1 vezes N vezes E ao quadrado, que resulta em N vezes E ao quadrado. Logo, a gente já tem definidas as expressões das forças de ataque e defesa. E agora vamos continuar a leitura e vamos ver onde essas forças vão ser usadas. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante.
Compara-se então as forças de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força é maior. Então os dois estão lá andando pelo mapa, pela cidade, e de repente dois jogadores se encontram. Cada um deles tem uma força de ataque e uma força de defesa, de acordo com o nível e experiência. Aquele que desafia o outro, ele vai usar a força de ataque, e aquele que é desafiado vai usar a força de defesa, com os valores do nível e experiência naquele momento. Continuando lá no enunciado. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante o jogo, o jogador J1, de nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador J2, de nível 2, experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era... Agora nós temos o confronto, e nesse confronto foi definido que o jogador J1 tem nível 4, ou seja, o N é 4 e a experiência é 5. E esse jogador J1 ele vai desafiar o J2. Se ele vai desafiar o J2, a força de ataque dele que vai ser usada na comparação com a força de defesa do J2. Com esses valores aqui, n igual a 4 e e igual a 5, a força de ataque do J1 vai ser 2 vezes 4 ao quadrado vezes 5. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 2, 32. Vezes 5, 160. Então a força de ataque do J1 é 160. E o J2? O J2 tem nível 2 e experiência 6. E se a gente substituir esses valores na expressão da força de defesa, nós saberemos qual que é a defesa dele perante o ataque do J1. E aqui no caso vai ser D igual 2 vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. 36 vezes 2, 72. Aqui já de cara a gente percebe que o desafiante ele conseguiu ganhar o duelo, porque ele tem 160 pontos contra 72 do J2. A diferença entre a força de ataque e a força de defesa. Se a gente fizer o cálculo, força de ataque do J1 menos a força de defesa do J2, nós teremos 160 menos 72, resultando em 88. A alternativa correta é a B. É um exercício que envolve muita interpretação e muito cuidado ali no começo, quando se define as proporcionalidades diretas. Sem experiência e sem exercício, é difícil você desenvolver uma questão dessa em tempo hábil numa prova tão longa quanto a do Enem. Logo, aconselho a você que treine, faça e refaça essas questões até ficar bem afiado. Forneci bons motivos para você inscrever-se no canal e acompanhar-me nessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Deixe seu like, compartilhe essa videoaula com seus colegas. Escreva aí nos comentários o que você achou desse exercício. Foi tranquilo? Foi mais ou menos? Ou foi complicado? Te espero na próxima aula. Até lá!